ho! Eu sou a Tayana Brider. E eu sou o Vitor Gonçalves e já mandei a minha cartinha pro Papai Noel. Ih, eu tenho que correr pra mandar a minha, então. Pois é. E esse é o Terapia Nerd. Muito bem, estamos aqui em véspera de Natal para falar sobre um dos personagens mais icônicos dessa data, né? A gente tem naturalmente Jesus Cristo, mas a gente vai falar aqui de Papai Noel, meus amigos. Olha só o gorrinho, olha só. Então, Papai Noel, o famoso Claus, né? Pra quem não sabe, Claus. seu nome, Santa Claus. Exato. E a gente vai tomar aqui por base nossos comentários em cima do filme da Netflix, Klaus. Né? Isso aí. Pra quem não viu o filme, um filme de 2019 que é mágico, é lindo, é fantástico e faz muitas pessoas chorar, inclusive. Mas esta pessoa aqui não, porque ela tem coração de gelo, ela não chora. Caraca, me detonando já assim no início. Ah, amor, você não chora em filmes facilmente, né? Você sabe disso. É verdade. Eu choro qualquer coisa. Choro em alguns. Eu choro Se qualquer tem bichinho, coisa. eu choro. Pois é, então, pra gente falar aqui sobre o Papai Noel, a gente escolheu o Klaus, que tem o fundamento do filme é trazer a história pregressa do Papai Noel. Conta como ele surgiu, de onde vêm as mitologias e toda a narrativa construída em cima do personagem. Ele dá meio que uma explicação, né? Do quem é o Papai Noel, por que essa lenda é assim, né? Exato. E é muito legal saber que a construção por este filme, por esse ângulo que a gente assistiu, traz outros elementos, outros personagens tão ou até mais importantes para a construção desse personagem que se tornou, né, um ícone. Então... que na verdade, né, o filme mostra, falando um pouquinho, né, a respeito da história do filme, se chama Klaus, mas o personagem principal não é o Klaus. É verdade. O Jasper, que é um carteiro. Então vamos dar um contexto aqui resumido pro pessoal, né? Pra quem ainda não assistiu. Sim. Alerta, tem um spoiler, né, pessoal? Não tem como não ter algum spoiler. Exato. Mas vale a pena a gente falar o spoiler. Vamos lá. Então, o Jasper, né, que é um carteiro, ele vai parar numa cidade bem remota e é uma cidade bem cinza, né? Uma cidade bem triste, uma cidade onde tem batalhas, né, constantes. Todo dia tem batalhas entre dois clãs que moram nesse lugar. É um lugar, né, bem afastado do mundo, assim, né? Bem isolado, né? Uma ilha, inclusive, né? Exato. E é bem afastado. E aí ele vai parar lá nessa ilha com uma meta de enviar 6.000 cartas em um ano. E um ponto importante, a contragosto, né? Ele não queria fazer isso. Ele foi obrigado pelo pai. Ele é um filhinho de papai que tava encostado. E aí o pai falou, cara, você tem isso, vambora, não dá pra ficar nessa vidinha aí não. E com isso, ele vai parar nesse lugar. Ele quis dar uma lição, né, no filho. E acabou que o filho deu uma lição para todos nós. Foi incrível, né? Pois é. Porque justamente a gente acompanha, né, essa construção da lenda do Papai Noel pela relação entre o Jasper e o Klaus, que é um lenhador dessa cidade. Exato. E essa relação entre os dois é o que une tudo, é a carta. Né? A gente começou falando, o Jasper é um carteiro. E eu comecei aqui na abertura falando, já mandei minha cartinha pro Papai Noel. Tudo começa com, e aí, já mandou a cartinha pro Papai Noel? A magia do Papai Noel envolvido no período do Natal começa com uma carta que as crianças que foram boazinhas receberão, né? Teoricamente, a mitologia é essa, receberão alguma coisa em troca. Então, o que é muito legal, né, é que no filme ele dá essas, conforme vai desenrolando, né, a história, vai dando essas explicações, né, tipo, a gente entende por que a carta, por que as crianças boazinhas, né, e todas essas explicações da mitologia do Papai Noel, né, por que a chaminé. Então, torna essa lenda do Papai Noel muito mais real. E eu acho bacana isso no filme, porque ele traz essas explicações, torna o Papai Noel uma coisa real, porque essa lenda ela é construída a partir de situações que acontecem, né, lá na vida real deles.
E não acaba com a magia de quem é o Papai Noel. É. E assim, tudo tem uma... Começa como todos os filmes, né, de construção de personagens, tem altos e baixos, tem um momento que a coisa tá se construindo e tu fala, puta, tá super legal, e de repente vem um super desafio que é contornado em algum momento, né? Normalmente, quando você tem um happy end e tal, e nesse filme não é diferente. O ponto é, o Jasper, ele chega nesse lugar, ele precisa atingir a meta de envio de cartas, mas como se naquele lugar as pessoas simplesmente não se relacionam, elas só brigam. Não há vida efetiva no lugar, né? Então o Jasper com seus... ele é muito sagaz, né? E também... Manipulador. Eu ia usar aquele oportunista, né? Mais ou menos isso. Tudo bem que o episódio é sobre o Klaus, mas a gente já vai chegar nele. Mas o ponto é, ele começa a perceber algumas oportunidades de atingir o objetivo dele, que é fazer com que 6 mil cartas sejam enviadas dentro daquele período, dentro daquele ciclo. Pra ele poder voltar pra casa. E o mais legal, ele não apenas consegue, como ele consegue em menos tempo do que o previsto. E ele consegue, acho que é legal a gente contar o primeiro evento, né? O qual isso se desencadeia. Porque ele vai tentando e as pessoas não querem, elas estão um pouco se lixando para aquilo. Já houve, inclusive no passado, outros carteiros. Tanto que quando o Jasper chega lá na cidade, todo mundo fala, puta, mas mais um carteiro? É meio que mais um idiota. Zombam dele, né? Pois é. Agora me lembrou de um negócio, né? Quando eu sou consultor, né? Então quando eu entro em algumas empresas é muito comum ouvir, ih, lá vem mais um consultor. É como se fosse mais um. E tem um detalhe interessante, que esse mais um fez uma grande diferença lá, por ter sido insistente, por ter sido não apenas isso, mas observou bem as oportunidades. E em um determinado momento ele encontra o Klaus, que mora nessa ilha, que já é isolada, e nessa ilha ele tá num ponto isolado. Mais isolado ainda. E aí a gente começa a falar sobre quem é o Klaus, né? Sim. Que isso já diz um pouco sobre ele. Ele vive isolado, né? Tudo bem, né? Ele é um lenhador, de fato ele tem que ficar lá na floresta, né? Acho que é justo pela profissão dele. Mas a gente percebe que não é só por causa disso, né, que ele fica mais isolado. E não só isolado geograficamente, né? Ele também se isola emocionalmente. E aí a gente entende que por causa de não diria um trauma, mas algo muito triste que acontece com ele, a gente fala? Acho que... Dá spoiler? Eu não sei, cara. Eu acho que vamos falar, vai. Vamos. A gente galera, se você não quiser ouvir esse spoiler, ou melhor, spoilers aqui, ferrou, né? Porque a gente vai trazer alguns. Então, segura aí, vamos que vamos. Dá um pause, assiste o filme e volta. Exato, melhor. Ou vê os spoilers mesmo e depois assiste o filme, não adianta, cara. O filme é maravilhoso. Você vai gostar com spoiler e sem spoiler. É verdade. Não vai estragar o filme. Recomendo assistir o filme com um lenço. É importante isso. Ou um balde, no meu caso. Ainda mais assistir hoje, né? Pois é verdade. Véspera de Natal. Nossa, é mais significativo ainda, né? Vai ser mágico. Mas enfim, onde estávamos? Sim, no que acontece com o Klaus na vida dele. O Klaus teve ele foi casado, ele tava construindo uma família, havia o sonho de ter filhos, mas a esposa dele adoeceu e partiu. Então ele fica muito triste. Só que tem uma coisa, né, nessa espera toda por filhos, né, eles tentaram durante muito tempo. E o Klaus, nessa expectativa, né, ele foi construindo diversos brinquedos para que os filhos pudessem brincar com eles, né? E usar esses brinquedos. E começa aí a mitologia do Papai Noel, né? Olha que legal. Já tem aí uma explicação para os brinquedos. Um lenhador construía brinquedos para as suas crianças que um dia imaginou que teria, seus filhos. Isso não aconteceu, ele ficou super triste e guardou os brinquedos e a esposa partiu. Então ele ficou muito isolado, né? Naquele mesmo lugar onde ele morava, física e emocionalmente, até que o nosso amigo Jasper chega lá. E é engraçado porque isso, de fato, né, pra pegar ali na essência, é legal assistir o filme porque rola um ar meio sombrio por trás do Klaus. No início. Eu não sei quem vai lembrar aí, mas tem vários filmes que usam um arquétipo
do misterioso para promover nas pessoas aquela ansiedade, quem tá assistindo, né? Aquela ansiedade, aquela coisa do caramba, o que será que vai acontecer? E isso acontece Quem é nessa esse? cena. Porque o Klaus mostra só a silhueta dele, mostra ele meio que uma sombra. Um machado, né? Com um assim, machado na mão. Ele todo grandalhão, né? Enorme, né? Parece, o ângulo que a câmera é posicionada no desenho, na animação, é para dizer que o Klaus ele é um gigante, tão gigante, com um machado na mão. Se eu não tô enganado, tá escuro. Eu acho que ele chega lá à noite. Tá escuro. Acho que a casa tá A casa tá escura e, se eu não tô enganado, ainda tá trovejando. E aí o Klaus, imagina, você tá dentro de uma casa, que é o Jasper, né? Que ele acabou entrando lá, e ele tá dentro ali da casa, e aí pela janela você vê uma pessoa gigante com um machado na mão e um trovão batendo bem atrás. Cara, é desesperador. Filme de terror. Filme de terror. Então eles começam com essa coisa sombria que demonstra o que se tornou o Klaus durante esse período de perda e de isolamento. Né? Então isso é uma leitura interessante, porque como é que esse cara se torna o Papai Noel? Quando você vê isso, né? Pô, o que acontece? Como assim que o Papai Noel é esse cara aí, com esse machadão? Pois é. Todo esquisito. E aí, quando eles se encontram efetivamente, o Klaus ele mantém uma postura meio de durão ali, sisudo, né? Meio... Não fala muito, meio rabugento. Ranzinhos. Mais rabugento do que ranzinhos, é isso aí. E aí nessa ele acaba... Enfim, acontece alguns eventos ali, algumas ações, e uma cartinha, né, acaba caindo pelo chão. Um desenho. Um desenho de uma criança que por acaso foi parar na mão do Jasper, e aquela cartinha cai ali. E o nosso amigo Klaus olha, e acho que é o primeiro... Não, e eu acho que é muito legal a gente falar, né, que eu disse da magia, que não acaba com a magia, e tem um toque de magia aí em algumas cenas, né, por exemplo, aqui o Jasper vai parar na casa do Klaus, né, ele fica preso na casa por uma coisa que acontece. Tá vendo? A gente não tá dando todos os spoilers. Viu? Tô tentando. A cartinha, né, ela acaba voando até o pé do Klaus. É verdade. Tudo insinua, né, a construção da situação. A gente vê aí esse pingo de magia, né? Isso tem demais no filme. Nossa, é muito legal. E isso torna muito emocionante, principalmente no final, né? Pra quem conseguir pescar a essência do filme lá. E quando a cartinha para ali, o desenho é de uma criança que tá presa numa torre. Tá presa numa torre triste. Porque ela não tem brinquedo. Exato, o desenho ilustra isso. E é uma ilustração, é praticamente um autorretrato de uma criança. Ela se desenhou naquela situação e ela vive aquela situação. E essa cartinha, né, como a gente falou, vai parar lá no Jasper, que acaba indo parar nos pés do Klaus. E aí quando o Klaus pega, acho que é o primeiro momento dele de ter uma conexão emocional com algo que ele não sentia há muito tempo. Então ele tem, criança, brinquedo, né? Eu tive meus filhos, quer dizer, não tive meus filhos, mas me preparei para tê-los, de alguma forma, ao menos construindo os brinquedos. E agora eu tenho talvez a chance de fazer alguma coisa por uma criança que não é a minha, mas, né, não é meu filho, mas eu posso fazer alguma coisa. Finalmente o brinquedo que eu construí pode ser útil. Pode ser útil. E ali começa a construir a vida dele, começa a renascer, né? Ele desperta. Ainda é aos sisudo, poucos, né? Ainda claro, é. Também, né, não é da noite pro dia. Como qualquer transformação, né? Inclusive de pessoas. Ninguém muda do dia pra noite. E aí é legal porque ele vira e fala, como é a noite, né? Ele fala, vamos entregar isso aqui, vamos, me mostra onde é que é esse lugar. O Klaus fala pro Jasper. Aliás, é a primeira vez que o Klaus abre a boca pra falar alguma coisa. Né? E a primeira coisa que ele abre a boca pra falar é isso, me leva até esse lugar, né? Olha só que conexão legal, que magia. E aí quando eles chegam lá, o Jasper todo espremido naquela carrocinha. Na carroça, ele magrinho. Papai Noel, gigantesco, né? Ainda não é Papai Noel, ainda é Klaus. É verdade. O Klaus, né, vestido de lenhador e tal, eles chegam lá e, enfim, acontecem as cenas e ele deixa um brinquedo pro garoto, lá naquela casa e tudo. E aí tudo começa. Exatamente. E é sensacional porque
aquela criança... Olha como isso é legal até pra pensar em universos corporativos ou mesmo em sociedades. Que no fim das contas o universo corporativo é uma sociedade menor, Sim. né? São pessoas que compõem um núcleo social. Com objetivo comum, enfim. Mas a questão toda essa criança, quando recebe o brinquedo, aquilo começa a se propagar. Porque, teoricamente, ela escreveu declarou uma intenção num desenho e ela ganhou um brinquedo, né? Não, e ela vê, né, o Klaus pela janela. Ah, verdade. Então ela sabe que quem deixou aquele presente que estava perto da chaminé... É verdade, estava perto da chaminé. Né, quem deixou ali o presente foi o Klaus. Só que quem, na verdade, entra pela chaminé e deixa o presente é o Jasper. Então, assim, a participação do Jasper, como a gente falou, né? Ele é o protagonista. Mas quem leva toda a fama, e o filme tem uma brincadeira com isso, né? É o Klaus. O Klaus, no fim das contas, ele... Pelo volume de ocorrências da mensagem que esse garotinho espalha, né, que começam outras crianças a também quererem começar a fazer desenho, fazer seus pedidos, cartinha e tudo, isso gera o efeito propagação, né? Uma hora muda, começa com e uma hora muda. Aquilo se torna contagioso, né, positivamente. E o que é legal é que o Klaus sai de lenhador a carteiro não oficial. É isso, o Klaus... No início. Depois que as coisas vão acontecendo, aí, vem a roupa lá do Papai Noel, né? E tudo. Mas é legal também a gente destacar o seguinte. Naquela cidade, antes do Jasper chegar, antes da mitologia se construir, da magia se construir, estavam havendo as guerras, né? Sempre importante, entre os clãs, e as crianças ficavam isoladas em suas casas, não tinham contato social. Só tinham contato com o seu próprio clã. E qualquer coisa de uma outra... Exato, misturou é guerra, né? Não pode. A tradição não permite. A não ser que seja pra zoar com a outra criança. Sacanear, bullying, fazer bullying. Aí pode. E o detalhe é que a escola naquele lugar não funciona. Não. Então a professora em si, ela da cidade, ela se torna apagada, ela perde o brilho, né? O brilho não tem educação formal naquele lugar. E olha que legal, pelo fato de uma criança ter ganhado presente, ter visto, e ela viu o Klaus, associou a cartinha à entrega de um presente. Todas as crianças começaram a pensar o quê? Também quero. Preciso aprender a escrever para que eu possa também enviar cartinhas pro Klaus e, quem sabe, ganhar os meus presentes. Não, e quem incentiva a aprender a escrever, mais uma vez, é o Jasper. Porque aparecem crianças, todas as crianças fazem fila lá na porta do correio para mandar a cartinha, e aí algumas crianças estão lá paradas e ele fala, não tem cartinha, sai daqui. Aí, não, mas a gente não sabe escrever. Aí ele tem um insight, fala assim, então vou te levar pra escola. E aí manda irem pra escola. E a professora, que se tornou peixeira, né, ela simplesmente aparece assim na sala, que era, né, uma sala de aula, mas se tornou local de corte de peixe. Ela passa assim e vê um monte de criança sentada. Fala assim, o que é isso? O que vocês estão fazendo aqui? E começa a cortar peixe. Então, assim, tá bom. Se eu ensinar alguma coisa pra vocês, vocês vão embora. Né? E aí ela percebe que as crianças gostaram, né, de aprender e elas querem mais. E aí isso começa a dar um brilho nos olhos dela novamente. E ela começa a ensinar as crianças a escrever o seu próprio nome. E na cartinha do Papai Noel, o que se tem? O nome. Você coloca. Aqui é o fulano. E aí tem outro detalhe interessante, que em uma passagem do filme, o Jasper, ele fala, por conta de uma relação com os clãs, que ainda há uma questão dos clãs, as crianças de um clã específico chegam lá e entregam cartinhas pro Jasper, né? Sabendo que ele é o carteiro e que ele que vai mediar a situação com o Klaus. E aí quando entregam pra ele, logo depois vem o outro clã, que tem uma molecada um pouco mais ali, sabe, vão partir pra porrada, e nisso tacam pedra, né? E aí o Jasper solta ali na hora.
que isso eu acho sensacional, essa construção mitológica. Só vai ganhar o presente quem for um bom garoto, quem for um bom menino, quem se comportar bem. Porque tem uma criança em particular que irritou bastante o Jasper Muito. no dia que ele chegou. Que Verdade. jogou uma bola de neve nele. E foi essa criança que apareceu lá e ficou enchendo o saco dele de novo. E aí, o que ele fez? Quando ele desceu por uma chaminé, né, entregando o presente, e ele ia colocar o presente, mas viu que era para aquela criança, ele colocou o quê? Colocou um carvão na meia do menino. Então, ele não ganhou o presente e vai tirar satisfação. Nisso, o Jasper tem a ideia de... você não ganhou porque você não é bonzinho. Então, só quem for bonzinho é que vai ganhar presente. E aí, isso dá uma virada na cidade espetacular. É aí que tá a magia. É aí que é o ponto central, porque como as crianças começam a ter comportamentos de ajudar os seus pais, né? Ajudar uns aos outros e não distinguir mais se há clã ou não, né? Começa a ajudar todo mundo separadamente. Não é? E é muito legal porque isso é bonito demais. Elas começam a ver assim, cara, o que eu tô fazendo de mal, né? E aí pegam essas ações e começam a transformar essas ações em ações boas. Então, tipo assim, antes eles roubavam as frutas da vizinha. Aí agora, ao invés de roubar as frutas, eles pegaram as frutas, colheram as frutas e deixaram na porta dessa vizinha. Isso é muito legal. Né? Então, mudança de comportamento 360. Né? Exatamente. E aí é que é legal, né? A gente, de novo, o episódio é sobre o Papai Noel. Mas é tanta coisa em torno que você percebe que esse insight, esse hack que o nosso amigo Jasper teve, levou a uma consciência. Levou consciência pra criança. E as crianças, por si só... Começa nas crianças, né? Sim. Que se espalha pra todos. As crianças, por si só, elas têm um detalhe muito importante que elas não desistem fácil. Né? É só parar pra ver uma criança quando tenta andar. Ela levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai. Quantas vezes? Sim. Então, é natural, né? É orgânico pra criança ela repetir algo até conseguir. É muito natural. Algumas vão lá, enchem o saco, desistem, tudo. Mas é natural, né? Então, pra muito elas... mais do que pra um adulto, né? Pra ela não existe fracasso. Existe um feedback indesejado naquele instante e ela vai lá e tenta de novo. E uma hora consegue. Então, de tanto repetir, de tanto tentar, elas começam a levar isso pros adultos também. E aí gera a integração total dentro do lugar. E isso começa a ecoar e chega naquela menininha lá da Lapônia. Sim. Aquela menina que, aliás, me lembra um pouco você, amor. Sério? Eu acho ela tão fofa. Então, você é fofa. Olha aqui essa carinha. Então, bom, então, esse cenário da Lapônia também fala, onde é que o Papai Noel mora? Na Lapônia. Só que no filme, ele ainda não é o Papai Noel, ele é Klaus, então ele mora num outro cantinho próximo à Lapônia. Próximo à Lapônia. E a Lapônia tem um papel fundamental. Porque quando a menininha chega, conta um pouco sobre a menininha aqui, já que você é praticamente ela. Então, essa menininha, por que eu falei que a Lapônia tem um papel central? Porque é a primeira vez que o Jasper se permite sentir, de fato, feliz com o que ele está fazendo. Ele enxerga o bem que eles estão fazendo, né? Tanto o Jasper quanto o Klaus. Quando eles ajudam essa menininha e vê a menininha brincando lá com o brinquedo que os dois fizeram juntos. Né? Esse é o único brinquedo que o Jasper e o Klaus constroem, né? Juntos. E aí ver essa menininha brincando dá uma virada de chave no Jasper. E essa mudança comportamental é fundamental pro filme. Que aí ele para de fazer as coisas pra bater meta. Lembra? Ele tinha uma meta. Ele tinha uma meta pra voltar pra cartas. casa. Ele nunca queria ter ido pra lá. Fim do mundo, tal, lugar trevas, né? Sombrio. E aí começa a ver aquela transformação. E essa menininha, essa relação com o Klaus, com a menininha ali, ele começa também a se aproximar. Começa a se questionar das intenções dele, iniciais, né? E ele se aproxima da professora, né? Constrói um relacionamento. Todo mundo vai mudando. E ele questiona as suas intenções. Cara, eu não tô mais fazendo isso pra bater a meta dos 6 mil
envios. Eu tô fazendo porque isso me faz bem. Cara, é muito legal. Então, essa mensagem que é construída em cima do Jasper, em cima da professora, em cima que começa pelas crianças e ecoa em toda a cidade, e tudo isso motiva o Klaus, gera uma transformação coletiva, né? Então, a simbologia, a construção do Papai Noel é resultado de uma transformação de uma sociedade alienada para uma união sem precedentes que tem o seu start nas crianças, na pureza das crianças. É muito lindo esse negócio. E na gentileza, né? Tem a frase da gentileza, Tem a frase né? da gentileza. Que eles falam... O Klaus fala isso, né? Ele fala que a gentileza legítima sempre gera mais gentileza. Então, cara, isso arrepia, sério. É muito legal. E é um ato gentil de verdade gera mais gentileza. Essa é a frase efetiva que ele traz no filme. E você vê os comportamentos de todas as outras pessoas, né? Todos os personagens que quando tem um ato gentil, de fato sempre tem alguma coisa positiva que acontece. Talvez não tão imediata, mas acontece. Então você vê que tem alguns plots aí no filme que são muito clichê. Pô, faz algo bom que vai acontecer algo bom. As mudanças acontecem aos poucos. Crianças têm uma magia talvez inexplicada ali, mas elas elas não se julgam muito rápido, então elas tentam mais e por isso elas têm mais sucesso, né, na construção de alguma coisa. E aí você vê que o Klaus, ele começa a ter o que ele percebeu na primeira vez, naquela cartinha que ele entregou, naquela primeira vez que ele abriu a boca, ele começa a ver aquilo em escala. Então ele se sente verdadeiramente feliz, ele sai, aquele lado sombrio dele começa a construir, e aí naturalmente, né, pensando pela ciência, o cérebro, eu sei que é um desenho, né, galera, mas vamos lá, vamos fazer uma análise aqui. Existe um desencadear de reações químicas no corpo dele, direcionadas pelo cérebro, que vão na corrente sanguínea, que levam a ele o fato de se sentir vivo. Levam ele a um renascimento, uma simbologia de renascimento. E tudo isso porque no cérebro o estado de felicidade coletiva é tão grande, né? Tantas crianças estão sendo agraciadas com os presentes que ele construiu e que inicialmente eram para os filhos dele. Ele deu significado para a vida dele de novo. Ressignificou. Ele se torna grato ao Jasper por ter ajudado a construir tudo isso, ter reacendido isso nele. E todas aquelas reações, sem dúvidas, são provocadas por algumas palavrinhas bonitinhas que talvez vocês conheçam alguma delas. Por exemplo, a adrenalina. O cara tava num lugar ali, o Klaus, né? Vou seguir a minha vida aqui. Isolado de todos. Deprimido, né? Deprimido, Até que ele começa a ele ter vida. Ter vida a adrenalina tá no sangue, ele começa a sentir prazer pelas coisas que ele tá fazendo, né? E quando você tem um ato de falar que você é grato, sem dúvida alguma, existe um dos mais famosos neurotransmissores por aí, que é a dopamina sendo descarregado no corpo, que está associado a prazer e satisfação. Então é muito legal ver esse tipo de coisa sendo construído, né? Porque isso pode acontecer com qualquer um. Sim. Qualquer um pode mudar, leva tempo, mas é possível. Sempre é possível, né? E acho que, né, concluindo a narrativa do filme e da construção do Klaus enquanto personagem, tem reviravoltas, você precisa assistir sem dúvidas. Essa construção de sai das sombras e entra num cenário ensolarado, entre aspas, sabe? De energia, de vida. É meio que sair da caverna de Platão e viver uma realidade nova. Eu sei que o significado é outro, mas vamos lá, aceita a licença poética aí, vai. Ou a licença filosófica, né? Mas... simplesmente do que você quer falar, né? Exato. E aí, existe um ponto que é muito legal, né? A gente tá falando aqui, a gente tá um do lado do outro, dá pra sentir o quanto a gente gosta do filme, quanto traz uma representação mágica que é o espírito. Sim, dessa época. Do Papai Noel. Então, do Natal em tudo. Exato. E eu pergunto pra você, e pra você que tá aí, qual é a importância de acreditar no Papai Noel? Será que o Papai Noel é real? Pra mim é. E até vendo o Klaus ficou mais real ainda. Porque pra mim o Papai Noel não é aquele velhinho rechonchudo com a barba branca com um saquinho de presentes, né? O Papai Noel, ele é a magia. Então, pra mim ficou muito mais real depois de ver o Klaus.
E sim, eu acho que é importante as crianças acreditarem em Papai Noel. Nosso filho acredita. E eu não faço questão de chegar e falar pra ele, não acredito, no Papai Noel não existe não, tá? É a gente que coloca o presente na árvore. E ele não vai ouvir esse episódio tão cedo. Ou talvez ele deva ouvir. É verdade. Aí ele vai fazer essa desconstrução, né, a respeito do quem é o Papai Noel, porque pra ele Papai Noel é o velhinho barrigudo. Que usa roupa vermelha. Um detalhe. A roupa vermelha, pessoal, ela tá ligada ao povo da Lapônia, que usa aquela vestimenta. E quando o Papai Noel... que são os duendes do Papai Noel. O povo da Lapônia. E quando ele consegue ajudar também o povo da Lapônia, lá construindo os presentes e tal, e eles retribuem a ele com roupa, melhoram teoricamente sua oficina, né? Dão o trenó pra ele, é ingratidão pelo fato dele ter ajudado a menininha. Sim, ter dado um presente pra menininha, né? Eu acho que não só presente, né? Mas trouxe felicidade pra menininha, né? E pra mim, sem dúvida nenhuma, o Papai Noel, eu concordo 100%. Não é uma relação de uma figura. É porque a gente tem uma tendência a ter que personificar algo pra acreditar naquilo. Né? Mas no fim das contas, porque é o que a gente tem como referência, pessoas, né? Personificar. Mas a questão, tanto que em consultoria a gente fala que você tem que construir as personas. Mas enfim, que não é algo que foi construído pelo design ou pela inovação ou pelo marketing. Foi lá na psicologia, né? Jung e tudo mais. Mas a relação do Papai Noel, pra mim, é nítida, que existe, tem que existir, porque ela dá esperança. Dá esperança. É uma mensagem de esperança. Ela nos faz ser mais gentis, né? Ter mais bondade. É lindo demais e mostra o quão é possível, de fato, ter transformações. E que nesse Natal, nossa mensagem pra você aqui agora é que seja um período de transformação, de realmente olhar, fazer um mergulho dentro de si, entender aquilo que, tal como as crianças perceberam e tiveram consciência no filme, o que elas podiam fazer diferente e a partir da sua consciência levar pra prática, né? Porque não adianta só você tomar consciência e não fizer nada com aquilo. Então, se você tem algo que você possa mergulhar em você e entender que pode ser diferente, use esse período, porque ele é um período de renovação. Ele é uma marca histórica, simbólica, representativa de renovação, né? Afinal de contas, é o renascimento. Isso aí. Então, só nos resta, né, dizer um Feliz Natal. E a gente deseja que vocês acreditem mais ainda no Papai Noel. Tudo bem. E a gente se vê no próximo episódio do Terapia Nerd. Tchau!